Boa tarde a todas, bem-vindas à nossa live de hoje do Mente Fértil, que é um projeto novo, onde eu vou compartilhar com vocês a resenha e reflexões de alguns livros que eu li na minha jornada para engravidar, né, e ao longo da minha vida, que de alguma forma tem um significado para mim e que pode ajudar vocês também aí nessa jornada para engravidar. E o primeiro livro dessa série é o livro Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl. Tá? O livro, ele traz a história de um psiquiatra, né, um psicoterapeuta, que passou pela experiência de ter vivido aí em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um deles o de Auschwitz, né? E além da história dele, ele traz também uma reflexão sobre manter o sentido da vida, né? A liberdade interior, apesar dos pesares, né? Apesar das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, apesar dos desafios que a gente tem que enfrentar. Claro que a minha ideia não é comparar o sofrimento da infertilidade, né, o desejo de engravidar, com o sofrimento que ele e todas essas pessoas passaram como prisioneiras nesses campos de extermínio nazistas, né? Até porque dor é dor, né? E elas não devem ser comparadas, né? A sua dor, ela sempre vai ser a maior dor, porque é a dor que você está sentindo, né? Mesmo que você tenha plena consciência que tem situações muito piores acontecendo, que outras pessoas vivenciam outras situações muito piores, mas a sua dor é a que você está sentindo, tá? Mas enfim, ler esse livro, enquanto eu enfrentava a infertilidade, né, e lidava com a minha frustração de não conseguir engravidar, me fez refletir muito sobre o meu sentido da vida, né, e manter o sentido da vida apesar da infertilidade. E no final das contas, esse livro é sobre isso, né, é sobre como viver uma vida com sentido, né, o que nos move, o que faz a gente continuar seguindo em frente apesar de, né, porque por que acontece com algumas pessoas que elas parecem desistir e não vê mais sentido na vida, né? Bom, o Viktor Frankl, ele foi uma das vítimas de um dos regimes políticos mais cruéis da história, né, que é o nazismo, e mais do que sobreviver, ele encontrou um sentido nisso tudo que ele viveu, né? E aí você deve estar se perguntando, como que alguém pode continuar com esperança vivendo uma situação como essa, né? E antes de aprofundar nisso tudo, né, eu acho que vale a pena entender um pouco quem foi, né, o Viktor Frankl, o autor desse livro, né? O Viktor, ele era... Viktor, né, íntimo. Ele era de uma família austríaca, né, austríaca judia. Ele nasceu em 1905. Ele tinha 2 irmãos e os pais, eles eram funcionários públicos, né? A família dele até tinha uma boa condição de vida, mas por conta da Primeira Guerra Mundial, né, assim como muitas famílias judias, a família dele acabou se afundando aí na pobreza. E, inclusive, eles chegaram a depender de esmolas para sobreviver, né? Desde o início, desde o ensino fundamental, né, o ensino médio, ele já se interessava por filosofia, por psicologia, ele se interessava por essas questões, né, como o sentido da vida, né, por que a gente está vivo, e ele tinha mesmo um interesse genuíno por essas questões, né, ele escreveu um trabalho, inclusive na área de psicologia, quando ele estava terminando o ensino médio, e ele mandou para o Freud, né, e o Freud gostou muito do trabalho dele, incentivou ele a seguir em frente. Daí ele resolveu estudar medicina, ele publicou o primeiro artigo científico dele com 19 anos, né, e foi convidado a apresentar esse trabalho por toda a Europa. Ele criou, na época, uma nova forma de tratamento psicoterápico, que era a logoterapia, né, que tinha como objetivo preencher esse vazio existencial. Essa forma de psicoterapia, ela ainda existe, não é um tratamento baseado em evidências, mas eu não vou me aprofundar nisso, é algo que existe ainda e que se trabalha hoje em dia dentro da psicologia. Em 1930, ele assumiu a responsabilidade de uma ala de um hospital psiquiátrico. Essa ala era conhecida como Pavilhão do Suicídio, ficava em Viena. Tá? Ele se casou com uma enfermeira, essa enfermeira chamava Tilly Grosser, né, que trabalhava também nesse hospital psiquiátrico, onde ele era médico. Daí, em 1938, quando a Áustria passou a ser parte ali do território alemão, a família de Frankl, que era judia, né, começou a ficar ameaçada, né? Frankl, inclusive, ele tinha um visto para ir para os Estados Unidos, né, deixar a Áustria, mas ele preferiu ficar. E no meio de todo esse caos, ele acabou conseguindo salvar a vida de milhares de judeus, né? Porque ele se recusou, mesmo colocando em risco a própria vida, ele se recusou a obedecer às ordens das tropas nazistas de praticar a eutanásia, né? De matar aqueles pacientes doentes que estavam ali nesse hospital psiquiátrico, sob os cuidados dele, né? Na época, a esposa de Frankl estava grávida do primeiro filho e ela foi obrigada a abortar esse bebê pelas tropas nazistas, né? E aí, com toda essa situação, Frankl, ele tentou salvar a esposa dele, né? Desfazendo o casamento, porque ele achava que o fato dela ser uma mulher muito bonita, né? Alguém da tropa nazista podia se interessar por ela e que isso acabaria salvando a vida dela, mas isso não aconteceu. Ela foi enviada também para o campo de concentração, né? Os pais, o irmão dele também, né? Todos foram enviados para diferentes campos de concentração, todos morreram, menos Frankl, né? A esposa dele morreu de exaustão. Os pais e o irmão morreram no Holocausto e a irmã dele, ela sobreviveu refugiada lá na Itália, né? O Frankl, ele passou 3 anos, né, sob essas condições péssimas, em 4 diferentes campos de concentração, e
mesmo nessas condições horríveis, né, ele conseguiu roubar ali alguns papéis onde ele escreveu as principais ideias desse livro, né, Em Busca de Sentido. E em 1945, né, quando acabou aí a Segunda Guerra Mundial, e ele finalmente foi liberado, ele estava com 40 anos, pesava 28 quilos, e ele escreveu esse livro, né, em 10 dias depois de ser libertado. Né? No ano seguinte, ele se casou de novo, ele teve uma filha, ele conseguiu o título aí de doutor em filosofia, se tornou professor na Universidade de Viena, fundador e presidente da Sociedade Austríaca de Medicina Psicoterapêutica. Ele recebeu mais de 25 títulos honorários, né, pelas ideias dele, pela trajetória dele, escreveu vários livros, ele recebeu também a indicação ao Prêmio Nobel. Foi, assim, a ideia é só dar um pouco aí da biografia dele, né, para a gente aprofundar mais na mensagem do livro, né, onde Frankl ele ensina como não desistir e como se manter firme mesmo nos piores momentos da vida, né, e por isso esse livro ele falou tanto comigo, né, quando eu estava na jornada para engravidar. O Frankl, ele viveu esses anos nos campos de concentração, né, observando o comportamento dos outros prisioneiros, e ele percebeu que os seus colegas que mantinham a esperança no futuro, né, e sobreviviam, eram aqueles que acreditavam mais no futuro e que não desistiam de lutar, né, aqueles que não se entregavam àquela situação caótica, né, que eles foram submetidos. Claro que não tem como, né, é impossível imaginar o que é viver numa situação dessa, mas a gente tem muito que aprender com essa experiência, né. Ele fala no livro que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que ter uma missão a cumprir. Ele fala que podem roubar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, né? A escolha da atitude pessoal diante de um conjunto de circunstâncias para decidir o seu caminho. Ou seja, não tem como você decidir o que vai acontecer na sua vida, os desafios que você vai ter que enfrentar, mas você pode decidir qual vai ser a sua postura diante dessas situações, né? Você vai decidir de que maneira você vai se comportar diante dessas situações, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, mesmo quando a sua liberdade é tirada de você, você tem a possibilidade de escolha ali diante daquilo, né? E a sua escolha é a de como você vai encarar aquela situação, tá? Uma pausa para água, gente, que eu falo demais. O Frankl, ele fala no livro, né, que o homem ele pode ser privado de absolutamente tudo, menos da possibilidade de desejar a sua liberdade, né? Por mais difícil que seja se manter de pé aí em determinadas situações, né? Quem tem um propósito é quem consegue seguir em frente e se manter em pé, né? E o propósito, ele não é algo que vem de fora, né? É algo que só você pode decidir o que é, né? Encontrar um sentido dessa situação que você está vivendo é o que vai te fazer seguir em frente, mesmo quando tudo parece assim que vai desmoronar, né? Então, o sentido da vida, para Frankl, é algo único, né? Algo singular, porque cada pessoa é única. Então, não faz sentido ter um propósito que sirva para todo mundo. Cada pessoa vai encontrar o seu sentido da vida diante da dor, diante do sofrimento e diante de todas as situações, né, ao longo da vida. E esse sentido, ele não precisa ser um único sentido a vida inteira, né? Ele pode ir mudando ao longo da vida de acordo com as situações que vão se apresentando aí para você, tá? O Frankl, ele observou que quando os homens, eles estavam lá no barracão à noite, sozinhos, no frio, né, sem nada, porque tiraram absolutamente tudo deles, né? Alguns tentavam manter aí a sua dignidade, né? Ele conta que nesses momentos em que ele estava sozinho, ele tentava entender ali o funcionamento psicológico dos prisioneiros, né? Para entender como que eles lidavam com aquela situação, né? E ele percebia que aquelas pessoas que tinham esperança, né, os que davam significado às suas vidas, eram os que mais sobreviviam, ou que sobreviviam por mais tempo em relação àqueles que não viam sentido nenhum na vida, né? Ou que não tinham pelo que lutar, não tinham pelo que continuar, né? Pelo que se manter de pé. E mesmo naquela situação crítica, naquela situação horrenda, naquela situação miserável, extrema, né? Os que se mantinham ali de pé eram aqueles que acreditavam no futuro, né? Que tinham fé em alguma coisa, né? Que viam a possibilidade de sair dali e encontrar alguém, né? Enfim, para ele, a sobrevivência, né? A sobrevivência dele, né? E a dos companheiros dele só foi possível principalmente pela capacidade deles de se manterem ligados de alguma forma ao seu propósito, né? Eles conseguiam transcender o sofrimento se agarrando ali intencionalmente a uma esperança para que tudo fizesse sentido e eles conseguissem ter forças para sobreviver àquela situação, né? Eles se agarravam, né, a um porquê lutar. Por exemplo, né, quando eu sair daqui, né, quando tudo isso acabar, eu vou fazer tal coisa, né, eu vou ver tal pessoa que é muito importante para mim, que eu amo. E os prisioneiros que não tinham esse porquê, eles estavam muito mais propensos ao sofrimento e eles acabavam se entregando, né, desistindo. E nesse caso, ele conta que muitos tiravam a própria vida, né, e que era muito fácil fazer isso lá dentro. Era só tocar ali a cerca elétrica e pronto, a pessoa morria na hora, né. E tinha um acordo entre os prisioneiros de ninguém impedir a outra pessoa de tirar a própria vida. E os guardas, né, da SS também, eles não impediam ninguém, né?
ele relata no livro que quando ele chegou no campo de Auschwitz, né, na primeira noite, antes de adormecer, ele fez uma promessa para ele mesmo de não ir para o fio, né, que era a expressão que eles usavam ali para se referir a esse método, né, como eles chamavam, né. Bom, um dos questionamentos de Frankl, né, um dos questionamentos que Frankl faz é sobre a liberdade humana, né? Onde fica a liberdade humana, né? Porque não existia um mínimo de liberdade humana ali naqueles campos de concentração, né? Ele conta que o campo de concentração e o regime nazista privou aquelas pessoas ali de absolutamente tudo, né? De comida, de água, de condições mínimas de higiene, de condições mínimas para viver, né? Privou da convivência com os familiares, do trabalho, de tudo, menos de uma coisa, né? A única coisa que não foi tirada daquelas pessoas era o desejo da liberdade. E segundo ele, né, essas pessoas com esse desejo de liberdade, elas assumiam atitudes alternativas, né? Elas tinham posturas diferentes diante dessas condições extremas, horrendas, né? Então, o que acontece é que, ao mesmo tempo em que a pessoa aceita aquela condição, que é inevitável, né, ele não tinha outra opção naquele momento, né, ele não podia escolher se livrar daquela situação. A pessoa absorve o sofrimento imposto ali, né, no campo de concentração, mas também existia um mundo de possibilidades dentro daquela pessoa, né, que dava um sentido à sua existência, que era o pensar no futuro, né, e pensar no futuro, né, tentar imaginar como vai ser esse futuro, né, para sair um pouco ali daquela situação que a pessoa está, né, a pessoa está sofrendo muito, né? E isso ajuda a pessoa a se permanecer corajosa, né? A pessoa consegue ver possibilidades. E ele chama esse pensar no futuro de truque. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? A gente não está acostumado a se perguntar, né, a se questionar muito, pelo menos a maioria das pessoas não está acostumada a se questionar muito sobre o sentido da vida, né, e muitas vezes a gente se sente até desconfortável quando a gente pensa a respeito disso, né, a gente vai vivendo aí a nossa vida, a gente vai trabalhando, pegando trânsito, pagando conta, comprando isso, comprando aquilo, e a gente não para muito para pensar nessas coisas, né, pelo menos não até a vida nos convidar a essa reflexão, né, seja por uma situação de sofrimento com a gente ou com algum familiar, mas a gente vai aprofundar um pouco mais disso também um pouco mais na frente, porque isso faz parte da minha reflexão sobre o sentido da vida, tá? Vamos voltar para Frankl. E para ele, né, viver não significa outra coisa além do que arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, né? E o sentido que a gente dá à nossa existência varia de pessoa para pessoa e de momento para momento, tá? O Frankl, ele diz também que a vida humana ela tem sentido em todas as circunstâncias, e que existe um infinito de significado que a gente pode dar a cada uma das situações, inclusive o sofrimento e a morte, né? Então, quando ele estava lá na escuridão do barracão, né, quando ele se observava naquela situação, por mais difícil que aquela situação fosse, ele tentava recuperar o ânimo, ciente de que, mesmo perdendo uma batalha, né, nem todos os seus esforços e nem a sua dignidade seria perdida se ele tivesse um sentido, né, se ele tivesse um porquê, se ele tivesse um propósito. E a vida no campo de concentração, né, por ser uma situação extrema, ela aumenta a probabilidade das pessoas se questionarem sobre esse tipo de coisa, né? Do tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? O que significa isso? O que a minha vida representa, né? Talvez essa geração, né, que passou pelos campos de concentração tenha conhecido essas questões como nenhuma outra, né? Para a gente hoje aqui, no conforto da nossa casa, né, sentado no sofá ou deitado na cama vendo essa live, é obviamente mais confortável, né? E talvez essas questões, como o sentido da vida, elas sejam menos urgentes, né? Ou até talvez algumas pessoas achem desnecessárias, de certa forma, né? Então, o Frankl, ele questiona no livro, né, o que é o ser humano nesse sentido, né? O ser humano é o ser que sempre decide o que ele é, no final das contas, né? O ser humano, ele é aquele que inventou a câmara de gás, né? O ser humano é aquele que entrou na câmara de gás com a cabeça erguida ali, fazendo uma oração, sabendo que ia morrer, né? Nesses momentos de desespero, nesses momentos em que ele via a própria vida ameaçada, ele conta no livro que ele fechava os olhos e ele pensava na Tilly, sua esposa, né, que também estava presa em um outro campo de concentração, e ele imaginava que quando ele saísse dali, ele encontraria com ela, né, que ele abraçaria ela, ele sentiria novamente ali o cheiro dela, o abraço acolhedor, carinhoso, amoroso, e nesses momentos de dor, né, de sofrimento, onde ele via a sua vida ameaçada, ele pensava também que um dia ele sairia dali e ele iria dar palestra para muitas pessoas contando, né, sobre o que foi a vida de um psicoterapeuta dentro de um campo de concentração. Inclusive, quando ele saiu, ele descobriu, né, que a mulher dele tinha morrido no campo de concentração, né, e o que deu sentido à vida dele foi essa segunda opção, né, essa segunda alternativa que ele pensava, que é dar palestras e contar a história dele e ajudar outras pessoas, né. E o pensamento de conseguir contar para as outras pessoas, né, o que tinha acontecido e como ele sobreviveu, isso foi o que deu sentido na vida dele. Ele conseguiu realizar isso, né? Ele deu muitas palestras, ele contou a história dele, ele escreveu esse livro que é um best-seller, né? Nem sei se essa edição que eu tenho é a última. Enfim, o Frankl, ele fala também no livro
sobre a psicologia dos prisioneiros, né, quando eles foram libertados, que é algo, assim, a gente imagina, né, que se você está preso numa situação dessa e vem alguém e te fala, olha, a guerra acabou, vocês estão livres, as pessoas saíram dali pulando, gritando de felicidade, e ele conta que não foi isso que aconteceu, né, ele não tinha essa percepção, a felicidade dos prisioneiros, ela não era óbvia ali, não se notava, né, eles caminhavam para a liberdade lentamente, né, eles praticamente se arrastavam, né, uma pelas condições físicas, né, as condições de saúde daquelas pessoas, né, e outra porque era como se eles não acreditassem, né? Eles ficavam se olhando como se estivessem sonhando, se perguntando, né? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que vão levar a gente para um outro campo de concentração? Então, ainda ficava aquela dúvida, né? Se era mesmo uma liberdade definitiva, né? Então, o clima era mais de dúvida do que de alegria, como a gente imagina que seria, né? E aí Frankl fala, né? Nesse momento, não sabes muito de ti, nem sabes muito sobre o mundo, né? Depois de 3 anos privado ali de liberdade, você não sabe de nada, né? Você não sabe se você tem casa, você não sabe, sei lá, onde está sua família, se as pessoas estão vivas, né? E ele conta no livro que nos momentos de maior sofrimento, né, ele se apegava ali justamente à memória da sua esposa, né, ele fechava os olhos, conversava com ela na imaginação dele, obviamente porque ela estava presa também, né, em outro campo de concentração, né, ele evocava, né, a imagem dela e isso fazia com que ele conseguisse se manter vivo e finalmente, quando ele foi libertado, ele descobriu que ela tinha sido morta, né? Então, não só ela, mas os seus pais, o seu irmão também, né? E depois da liberdade, ele foi e se alimentou desse outro sonho, né? Que era contar para as pessoas os horrores que ele viveu e tudo que ele enfrentou para sobreviver, né? Ele compartilhou aí com o mundo, né? O método que ele desenvolveu, não ali no campo de concentração, né? Ele desenvolveu esse método antes e ele descobriu que sobreviventes eram aqueles que criavam para si um objetivo e um sentido na sua existência, né? E é aquilo que eu falei, né? O sentido da vida é único, né? É um para mim, é outro para você. Para Frankl, cada um vai encontrar esse sentido. E não é o que esperar da vida, e sim o que a vida espera de nós, né? Colocar, por exemplo, as suas habilidades a serviço do outro. Então, servir alguém pode fazer sentido para você, né? Ser útil, né? Pensar numa causa maior. Para mim, uma parte que marcou do livro, né, é onde ele fala mais detalhadamente como era a vida lá nos campos de concentração, né? Ele conta que quando ele chegou lá em Auschwitz, né, foi um dos momentos que ele sentiu mais medo, porque era o campo de concentração onde praticamente ninguém saía vivo, né? E aí ele conta que quando ele chegou lá, formaram 2 filas, né? E num determinado momento ele decidiu trocar de fila sem nenhuma razão, né? Ele não sabia para que eram as filas, né? Ele somente sentiu vontade de trocar de fila e ele foi lá e trocou. E daí lá na frente ele descobriu que a fila onde ele estava, né, antes, era a fila dos prisioneiros que iam direto para a câmara de gás, né? E aí ele relata sobre essas pequenas felicidades, né, que os prisioneiros sentiam, né, do tipo abrir o chuveiro e ver que saía água e não saía gás, né? É nessa parte do livro, inclusive, que ele conta também como era fácil se suicidar lá dentro, né? E como em determinado momento as pessoas já não se abalavam, né, com as mortes, né? Elas meio que se acostumaram com aquilo. Ninguém lá expressava a sua sexualidade, né? Mas a arte, a religião, as pessoas sim expressavam, né? Elas expressavam pela música, pela poesia, pelo desenho, né? Pela própria religião, né? Com orações. Para aquelas pessoas que tinham fé, né? A fé continuava muito viva, muito forte, né? Ele questiona, inclusive, a hierarquia de Maslow, né? Porque ali, mesmo sem as necessidades básicas atendidas, eles expressavam a arte, né? Que dentro dessa hierarquia estaria lá no topo, né? E na minha opinião, né? Eu acho que isso acontecia porque era algo que as pessoas já tinham dentro de si, né? E que de certa forma era uma maneira dessas pessoas continuarem se reconhecendo, né? Eu não sei, mas ele questiona isso, né? Ele conta que no campo de concentração acontecia algo que ele chamou de morte interior, né? Que era essa apatia dos presos, né? De ver os outros presos morrendo, né? De ver o colega do quarto se suicidando, ver que o amigo que dormia na cama do lado desapareceu e eles não expressavam mais nenhuma emoção, né? Eles não falavam sobre o assunto. O Frankl, ele conta que ele nem sempre conseguia, né? Mas que às vezes ele fazia um tipo de grupo terapêutico com o pessoal do barracão, né? Para que as pessoas falassem, né, o que elas estavam sentindo, ou que elas cantassem uma música, recitassem uma poesia, né, e eles gostavam, né, eles ficavam muito gratos por isso, né. Ele também prestava serviços médicos, né, ele ajudava as pessoas com ferimentos, ele era útil, né, inclusive ele acha que talvez por isso, né, também, né, os nazistas mantiveram ele vivo. E, bom, pensar nas coisas que ele poderia fazer quando saísse dali, né, era algo que mantinha ele vivo, né, ele pensava em escalar montanhas, né, que era uma coisa que ele gostava muito, ele pensava em rever a esposa, né, ele já se imaginava dando palestras sobre aquela situação, ele chamava isso de refúgios mentais, né, então ele fechava os olhos, ele conseguia imaginar essas situações, né, ele escalando uma montanha, ele revendo a sua esposa, dando palestras, né, e é quando ele diz
que a liberdade é uma postura, né? Alguém pode te privar da sua liberdade física, mas a sua postura de liberdade ninguém pode tirar de você, né? E é como se fosse a sua atitude diante da vida, né? Isso é seu, né? É você se refugiar de alguma maneira, mesmo diante da pior situação. E aí, nesse momento, o Frankl, ele cita o Spinoza, né? Dizendo a seguinte frase, né? A emoção que é o sofrimento deixa de ser sofrimento quando dela formamos uma ideia clara e nítida, né? Ou seja, deixa de ser sofrimento quando você consegue dar um significado, quando você consegue dar um sentido àquele sofrimento, né? Você transcende o sofrimento quando você dá um sentido a ele, né? Quando você dá um significado para ele. E o Frankl, ele vai dizer que para combater os efeitos mortal, né, de uma situação extrema, como a de um campo de concentração, né, por exemplo, você vai ter que procurar a reconstrução interior da pessoa, né? E procurando isso, você vai ter que se orientar para um alvo no futuro, né? E ele observou que a maioria das pessoas que se sustentavam no campo de concentração, né, que se mantinha viva, que não cometia suicídio, por exemplo, eram as pessoas que tinham o que ele chamou de um pedaço de futuro consigo, né? Ou seja, carregavam consigo uma esperança, algo que queriam fazer, né? Alguém por quem lutar lá fora. E isso é uma particularidade nossa, né, dos seres humanos. Somente o ser humano ele pode existir numa perspectiva de futuro, né? A gente pensa no nosso futuro e na nossa vida, de certa forma, como se a gente fosse eterno, né? Como se a gente fosse permanecer. E nos momentos mais difíceis da nossa existência, ele se refugiava aí nessa dimensão futura, né? E o Frankl, ele vai chamar isso de truque, né, que eu falei anteriormente. Ele conta que quando ele estava preso lá nos pensamentos sobre o que vai comer à noite, né, será que troca um pedaço de linguiça por um pedaço de pão, o sapato que está furado, ele precisa de um pedaço de arame para fechar, e daí ele fala, né, já me causa repugnância essa compulsão cruel, né, que força o meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problema, né? Eis que então aplica um truque. E o truque é se refugiar nessa dimensão futura. Então, ele se via dando palestras sobre psicologia dos campos de concentração, né? Se via abraçando sua esposa. E, de fato, é um recurso psicológico interessante, né? Ele se imaginava fora da situação. A gente chama isso de autodistanciamento, né? Ou seja, é a capacidade de você se ver no futuro. E, para Frankl, isso dava mais força para ele conseguir superar essa adversidade. E aí, o Frankl, ele vai trazer aqui no livro, né, algumas lições que, na minha opinião, são lições assim fundamentais para uma vida com sentido. Mas quando eu li, né, eu estava ali na jornada para engravidar, então foi inevitável não pensar sobre essa perspectiva, né? Então eu vou compartilhar as principais lições que eu tirei desse livro, tá? A primeira lição, né, a primeira delas foi poder refletir qual o sentido da vida, né? Porque até então o meu pensamento era, a vida é uma só, né? A gente tem que aproveitar, a gente tem que ser feliz. Eu vivia assim a minha vida, né? O meu sentido da vida era ser feliz, mas eu não tinha um propósito claro, né? Era tudo muito vago, né? Era algo meio que deixa a vida me levar, né? O que não é algo ruim, né? Você fluir com a vida também não é uma coisa ruim. Mas quando a infertilidade bateu, né? Acho que foi a primeira vez que a vida me disse um contundente não, né? E eu entendi aquilo como um chamado, né? Um chamado para ser alguém melhor, né? E viver a minha vida com mais sentido, mais intencionalidade, né? Viver com mais propósito, sabe? A minha vida, ela eu refleti, né, naquela época, né, tipo, a minha vida ela precisa ser mais do que trabalhar, viajar, pagar conta, né, e essa foi a primeira lição. E a segunda lição, para mim, foi se a situação está ruim e você não consegue mudar essa situação, você precisa mudar a si mesma para enfrentar a situação, né? No começo, quando eu recebi o diagnóstico de infertilidade, né, eu me lamentava demais, eu reclamava de tudo, né? Eu não conseguia ver além, né? Eu reclamava do médico que atrasava, do processo de entrada do edifício, do trânsito, dos medicamentos, das injeções, do meu marido, do clima, do meu dia a dia, de absolutamente tudo. E além disso, eu fiquei meses presa, né, no porquê que isso está acontecendo comigo, que injusto, né? Até Deus entrou no bolo, né? Que eu me questionava, né? Que Deus é esse que manda criança para sofrer nesse mundo, em lares totalmente desestruturados, com famílias cheias de filhos, sem condição nenhuma de prover para essas crianças. E eu me dei conta, né, ainda bem, né, porque foi libertador, que eu não podia mudar a situação, né, era um processo, eu precisava fazer meu tratamento, né, que era o que estava ao meu alcance, né, mas eu não sabia, né, quando eu ia conseguir engravidar, né, por isso eu precisava mudar a forma de lidar com aquela situação, né, não é fácil, tinha dias que eu nem conseguia racionalizar, tinha dias que eu estava muito triste, e eu me permitia sentir o que eu tinha que sentir, mas eu mudei o meu olhar para aquela situação, né, eu passei a me permitir ter dias ruins, mas não uma vida ruim, porque de fato não era uma vida ruim, né, e a terceira lição, né, se você tem algo ou alguém por quem lutar, isso dá mais objetivo à sua vida, né? O que manteve Frankl firme, né? O que fez com que ele não desmoronasse, foram duas coisas, né? O amor pela esposa, né? O desejo que ele tinha de reencontrá-la, né? E o seu desejo de contar ao mundo, né? De dar palestras sobre o que aconteceu ali nos campos de concentração. E o que me fez manter firme
foi esse desejo de aumentar minha família, de ser mãe novamente, ter um filho com meu marido, que é o amor na minha vida, e o meu desejo de ajudar outras mulheres a terem saúde mental para conseguirem se manter firmes, para continuarem aí seguindo em busca do sonho de ser mãe, né? Assim como Frankl relata, né, que em momentos difíceis ele se refugiava no futuro, que ele chamava de truque, né, refugiar-se na dimensão futura, e eu fazia isso, né? Eu entrava no quarto que a gente tinha já planejado, que ia ser do nosso filho, e eu imaginava o nosso filho ali, né? Eu entrava na internet, eu olhava roupinhas, berços, chá revelação, decoração do quarto, tudo. Inclusive, quando eu fiquei grávida, eu tinha absolutamente tudo. Foi muito fácil fazer o quarto, porque eu já sabia tudo que eu queria, né? Eu realmente sonhava e eu acreditava que isso ia se tornar real, né? Eu sonhava também com o meu trabalho, né? Nas mulheres que eu ia impactar com a minha história e que, assim como eu transformei a minha vida, eu transformaria a vida de outras mulheres que também estavam lidando com esse diagnóstico, né? Tem uma frase do Nietzsche, né, que o Frankl menciona no livro, que diz o seguinte: quem tem por que viver aguenta quase qualquer como. E é isso, se você tem uma razão para seguir, né, então você aguenta aquela condição que a vida lhe impõe, né? E o que o Frankl observa lá no campo de concentração é justamente isso, que as pessoas que não tinham um porquê, né, elas não tinham sentido, né, uma razão para suportar aquele sofrimento, não tinham esperança de futuro, eram aquelas que desistiam de tudo, né, e acabavam indo ali para o fio, né? Tem uma parte do livro que Frankl fala o seguinte: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que esperamos da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós, né? Ou seja, a gente não tem o controle do que a vida espera de nós, né? Sempre vão surgir situações pelas quais a gente não quer passar, mas a gente não tem escolha em relação às situações que a vida nos impõe, né? A gente só tem escolha em relação à nossa atitude diante dessas situações, né? Eu esperava engravidar lá em 2018, eu me planejei para isso, né? Mas não importa o que eu esperava, e sim o que a vida esperava de mim. Consegue perceber? Né? E o desafio maior, o ponto-chave, é encontrar sentido naquele sofrimento. Tá? E aí, para finalizar essa primeira parte do livro, eu quero ler um trecho do livro, né, que faz muito sentido para mim, né, e que é um pensamento recorrente das minhas clientes que já engravidaram. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, está na página 119. Se alguém tiver com o livro e quiser acompanhar, diz o seguinte: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar o nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade, não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E, contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo depois de tudo que sofreu, a não ser Deus. Esse trecho ele fala muito comigo, porque quando a gente vive situações muito difíceis, como o diagnóstico de infertilidade, a perda gestacional, falhas de implantação no tratamento para engravidar, gravidez química, diagnósticos complexos que impedem a gestação natural, situações que nenhuma mulher ou casal está preparado para lidar, e a gente consegue superar essas situações e a gente olha para trás, parece de fato um pesadelo, né? E às vezes, até você fica pensando, nossa, eu vivi isso mesmo, isso foi real, isso aconteceu comigo. Algumas mulheres relatam até que percebem que depois que outras mulheres engravidam, percebe essa postura, e que é difícil para elas que ainda não chegaram lá do outro lado terem essa sensação, porque é uma sensação de realmente quando você supera aquele desafio, e aí a gente fica realmente se questionando, será que aconteceu mesmo, isso depois que passa. Bom, daí Frankl entra na segunda parte do livro e tem uma frase que ele diz o seguinte: encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Essa frase é muito linda, né? Ele, como psicoterapeuta, ajudava as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Isso fazia sentido para ele, E isso fez muito sentido para mim também, Porque durante a minha jornada para engravidar, eu fiz uma transição de carreira para ajudar outras mulheres, assim como eu, a lidarem aí com a montanha-russa emocional da infertilidade, Foi quando eu recebi o diagnóstico de infertilidade e mudei o meu olhar para aquela situação, que eu encontrei um significado, um sentido em tudo aquilo que estava acontecendo comigo, que eu decidi ajudar a outras mulheres a saírem desse estado de sofrimento e entenderem que a infertilidade, a dificuldade para engravidar podia ser parte da vida dela, mas não é a vida delas, Isso fez sentido para mim naquela época e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Nessa segunda parte do livro, o Frankl ele fala sobre as turbulências internas, essas turbulências internas que a busca pelo sentido da vida geralmente gera, geralmente desperta
enquanto a gente tenta determinar o nosso propósito, né? E para ele, esse desconforto, ele vem de um vazio existencial, né? De não saber por que você vive ou o que você deve fazer com a sua vida. E esse desconforto que a gente precisa passar para chegar no objetivo de descobrir o sentido da vida, ele é necessário, né? Apesar de não ser agradável. E essa trajetória, né, que a gente tem que percorrer para descobrir o nosso verdadeiro sentido, o nosso propósito de vida, é o que ajuda a gente a se manter saudável, ajuda a gente a se manter vivo, né? Segundo o Frankl. E ele, né, que viveu aí, né, nos campos de concentração, né, e o que fez, né, com que ele continuasse vivo, né, foi o sentido que ele deu àquela situação, né, os refúgios mentais que ele tinha no futuro, a esperança de encontrar sua esposa, dar palestra sobre o que ele estava vivendo, né, e quando a gente pensa na Segunda Guerra, no nazismo, é impossível a gente não se horrorizar com a capacidade do ser humano de destruir outro ser humano por motivos tão banais, né, e segundo Frankl, isso acontece justamente por esse vazio existencial, né? Esse vazio é o que faz com que as pessoas façam aquilo que os outros querem, não o que elas querem para si, né? Fazer o que os outros querem que elas façam. E esse senso de vazio é o que leva as pessoas a desistirem da própria vida, né? Depressão, vício por drogas, álcool, compra, sexo, né? E aí ele vai falar uma coisa incrível, né? Que faz muito sentido para mim e eu espero que faça para você também. Viva como se você tivesse feito tudo errado e agora você está tendo uma segunda chance. A ideia é despertar em nós esse senso de responsabilidade para ser uma pessoa melhor, né? Nos encorajar a imaginar de que maneira a gente pode viver a nossa vida de uma forma mais responsável, né? Como você se vê daqui a 5, 10 anos para viver uma vida com sentido e não no vazio existencial. Tá? Daí tem uma parte que o Frankl ele fala sobre encontrar o sentido da vida no amor, né, que pode manter a pessoa firme mesmo nos piores momentos da vida. Foi um dos sentidos que ele encontrou nesse momento horrível, né, da vida dele, foi o amor a Tilly, a sua esposa, que manteve ele firme, né? Foi o amor a Tilly, sua esposa, que fez com que ele continuasse, a esperança de encontrá-la que sustentou ele até ali o momento da sua liberdade, né? Ele menciona, inclusive, que quando a pessoa não tem mais o que perder, quando ela não tem mais dinheiro, bens, quando ela não tem mais a liberdade, ela ainda assim pode ter uma razão para viver e experimentar a felicidade que é pensar na pessoa amada. Que profundo isso, né? A verdade é que amar alguém é algo incrível, né? Libertador, né? O amor é um sentimento que mesmo vindo de dentro de você, ele depende de outra pessoa para ser sentido, né? O amor, inclusive, impulsiona a gente a fazer algo por quem a gente ama, né? E outras vezes nos impede de fazer algo que faria alguém sofrer, a pessoa amada sofrer, né? O Frankl, ele conta que quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele às vezes perguntava àquelas mulheres, né, se você está sofrendo tanto, né, o que te impede de se matar? E por mais que seja difícil, né, tente se fazer essa pergunta, né, o que ainda me faz viver, né, seguir em frente, mesmo com tanto sofrimento, né? É o amor aos seus filhos, à sua família, um sonho que você ainda quer realizar? Essa era a resposta da maioria das pacientes dele, né? E isso foi o que manteve o Frankl longe do fio, né? Foi respondendo essas perguntas que ele conseguiu sobreviver e resistir ao convite diário, né, ao suicídio nos campos de concentração, porque era só tocar ali na cerca elétrica que, entre aspas, né, acabava tudo. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é: qual é o meu dever diante da vida? Qual é a pergunta que a vida está me impondo, né, para que eu possa responder? E eu repito aquela frase do Nietzsche que Frankl menciona no livro, né? Aquele que possui um porquê viver, né, ele pode suportar quase qualquer como, né? Ou seja, se você tem uma razão pela qual viver, você consegue enfrentar praticamente qualquer desafio nessa vida, né? E para você descobrir o seu propósito de vida, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E se você não sair da sua zona de conforto, a vida vai te tirar. A maioria das pessoas estão vivendo, a maioria das pessoas está vivendo no piloto automático, né? Acorda, trabalha, come, paga boleto, olha redes sociais e dorme. E esse dia a dia louco, né, cheio de coisa para fazer, distrai a gente do nosso verdadeiro propósito de vida. E a vida vai ficando vazia, né? O Frankl, ele foi testemunha viva de uma das piores experiências da humanidade, né? Mas ele viu que as pessoas que encontravam um sentido, aquelas que tinham uma razão para seguir em frente, elas mudavam o seu mundo interior, né? E é isso que você precisa fazer, encontrar sentido na situação que você está vivendo agora, né? O sofrimento, ele não é necessário para a pessoa encontrar um sentido na vida, mas é possível encontrar um sentido na vida, mesmo em meio ao sofrimento. E existem algumas formas, segundo Frankl, para você conseguir encontrar o seu sentido da vida, né? A primeira é sendo útil aos outros, né? A segunda é por meio do amor, e a terceira é por meio de atitudes em relação a um sofrimento que não pode ser evitado, né? E todas essas formas fazem sentido para mim, né? São três coisas muito importantes na minha vida: ser útil para essas mulheres que chegam até mim, né, em busca de apoio emocional, o amor à minha família, né, o amor por eles que me sustenta, né? E lá atrás, quando eu li esse livro, essa terceira forma foi a que
mas fez sentido para mim, né? Mudar a minha atitude diante do sofrimento de não conseguir engravidar. Porque eu não podia mudar aquela situação, mas eu podia mudar a mim mesma, né? Eu podia mudar a minha atitude diante da situação. E eu fiz isso, né? Comecei a estudar, a me tratar não só física, mas emocionalmente, e encontrei o meu propósito de vida, que é ajudar mulheres a controlar o estresse e a ansiedade para aumentar aí as chances de engravidar e terem os seus bebês nos braços, né? Eu encontrei sentido no meu trabalho, em ser útil às pessoas que estavam passando pelo mesmo sofrimento que eu passei e ajudá-las a encontrar aí esse sentido da vida, né? Esse livro, ele me ensinou muita coisa, né? E eu espero que você tire proveito também de tudo que foi compartilhado aqui. Espero que você consiga encontrar o seu sentido da vida. Eu espero que você consiga usar esse recurso maravilhoso que é o refúgio mental, né? Eu usei muito na minha jornada. Eu imaginava o meu futuro com o meu bebê nos braços, né? E isso me trazia muita paz. E eu quero finalizar essa live com uma passagem do livro que me marcou muito e que talvez faça sentido para você também, que diz o seguinte: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando a circunstância não é favorável, devemos transformá-la. E quando não podemos transformá-la, devemos transformar a nós mesmos. Né? Essa, na minha opinião, é a maior lição desse livro. Fez sentido demais na minha jornada para engravidar, porque a minha situação não era favorável. Eu tinha passado por diversos tratamentos. Eu estava ali tentando engravidar, não estava conseguindo, e eu não podia transformar aquela situação. Não dependia apenas de mim. Né? E foi quando eu entendi que se eu não podia transformar a situação, eu tinha que transformar a mim mesma. Né? E o sentido da vida, lembrem disso, é atender o chamado da vida, é fazer o que tem que ser feito, é viver, é lidar com a vida. Tá? Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima.